E aí, pessoal, tudo bem, meus amigos da Turma do Verdão 1914? Como é que vocês estão aí, né? Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo segurando a expectativa? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo Palmeiras e Flamengo, que vai acontecer hoje, domingo, às 11 horas da manhã, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Isso mesmo, às 11 da manhã. É um horário que, diga-se de passagem, não é um horário para disputar uma final, seja ela de até futebol de botão no estádio, teria que ser um outro horário, né? 11 horas da manhã, ô Globo, né? Ô, pisou na bola gigante aí. Mas vamos lá. Esse jogo reúne o atual campeão brasileiro, que é o Flamengo, e o atual campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras, né? E a expectativa que eu tenho para esse jogo é o seguinte: amanhã nós vamos ter um jogo interessante no seguinte aspecto. São dois estilos de jogo diferente. Vou começar falando um pouco do Flamengo, depois eu falo do Palmeiras. O Flamengo tem por característica, desde a época do Jorge Jesus, um time que joga com a bola no pé, né, e pressionando a saída de bola, né, do time adversário. Então o Flamengo tem essa coisa compacta, né? E o Rogério Ceni ele vem tentando resgatar exatamente esse estilo de jogo que era feito lá pelo o Jorge Jesus, que o Domenech Torrent não conseguiu colocar em prática, e o Ceni achou ali um jeito ali de dar continuidade nesse tipo de jogo. Então o Flamengo tem sim uma imposição no campo adversário maior, né? Ele marca mais a saída de bola do que propriamente o Palmeiras. E o Palmeiras, por outro lado, é um time que joga com uma base sólida defensiva muito grande e principalmente uma transição de jogo muito rápida. Ou seja, é muito. O Palmeiras, assim, dá em 4 toques, já está no ataque, né? E ali na defesa já do adversário. Então isso é importante, vai ser um jogo interessante, né? Se o Flamengo sabe que se ele sair muito, ficar marcando o Palmeiras muito lá em cima, ele vai dar a possibilidade do Palmeiras contra-atacar exatamente por esse jogo de transição rápida. Então é interessante, são dois estilos de jogo diferentes. Então é evidente que o Flamengo pode pressionar mais o Palmeiras? Sem dúvida nenhuma. Mas o Palmeiras tem possibilidade de fazer um jogo de transição que pode ser bastante efetivo, e aí o Flamengo pode ter problemas, né? E isso é uma coisa que pouco tem sido dito, né? E aí por que eu estou dizendo isso? Porque a Globo, falando da Globo especificamente, ela está colocando um peso muito grande nesse jogo, como se fosse um verdadeiro tirateima entre os dois times, né? Evidente que são os dois times que ganharam os títulos, mas os times estão em momentos diferentes. O Palmeiras teve que jogar, por ser campeão da Libertadores, ele teve que jogar o Mundial. Então isso foi um processo e a gente viu o resultado que aconteceu. E depois do Mundial, o Palmeiras teve que jogar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que também foi um desgaste muito grande. Então, enquanto o Flamengo já tinha terminado o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras foi jogar o Mundial e depois foi jogar a final da Copa do Brasil, e logo em seguida já começou o Campeonato Paulista. O Flamengo teve muito mais tempo de treino, teve muito mais tempo de descanso. O processo de férias dos jogadores foram, todo mundo saiu junto, todo mundo voltou junto, diferente do Palmeiras, que teve que escalonar. Por quê? Porque não dá para colocar todo mundo de férias, porque logo em seguida, depois da final da Copa do Brasil, começou na semana seguinte já o Campeonato Paulista. Então o Palmeiras teve que colocar um time jogando o início do Campeonato Paulista, depois e os que disputaram final tiveram outro período de descanso. Então, assim, o Palmeiras fez praticamente quase 3 turnos de férias nesse período, enquanto o Flamengo estava treinando coletivamente. Então o Flamengo, obviamente, ele tem um pouco mais de conjunto do que o Palmeiras, né? Ele vai apresentar um jogo mais organizado que o Palmeiras, isso é óbvio, né? Tá na cara que isso vai acontecer. Só que por outro lado, o Palmeiras tem um time que se conhece, né? Então os caras, tudo bem que não estão com ritmo de jogo afiado, como a gente viu no primeiro jogo lá na Argentina, nós vamos talvez ter um Palmeiras um pouco melhor. A gente viu alguns momentos durante o jogo, né, contra o Defensa e Justiça, um time um pouco mais organizado, com uma marcação melhor, quando entrou os garotos.
Isso ficou notório, né? Aí teve outros problemas ao longo do jogo que nós já discutimos em outra situação. É interessante que o Palmeiras ele continue jogando na sua característica. Não tem que mudar nada agora porque vai enfrentar o Flamengo. Vai ter que jogar nas suas características no tipo de jogo que o Palmeiras está acostumado. Na imprensa em geral, né, ela aposta que o Flamengo pode se dar melhor amanhã, né? Por conta de que o Flamengo vem tendo algumas vitórias no Campeonato Carioca, e aí é um outro detalhe, né, galera, que a gente tem que pensar. O Campeonato Carioca tem 2 times grandes rebaixados para a segunda divisão, que é o Botafogo e o Vasco, que vão disputar a segundona esse ano, e tem todos aqueles times do Campeonato Carioca que são times que não impõem muita dificuldade para o Flamengo. Talvez, se fosse um Campeonato Paulista, o Flamengo não teria essa facilidade toda de se impor nesses jogos. E aí é bom também, sabe? Porque de repente eles estão achando, estão colocando o Flamengo como o melhor futebol. Evidente que o Flamengo tem, mas será que num começo de campeonato, de temporada, como a gente está vivendo agora, já dá para falar isso? Mas isso é a imprensa que fala, né? Eu penso de forma diferente, você palmeirense pensa também de forma diferente, né? Que o Palmeiras, ele tá num processo de transição, o Flamengo tem lá os jogos dele, mas amanhã é uma final e final sempre traz novidades e sempre pode ser uma surpresa. Nem sempre o que é dito considerado o melhor vai triunfar. É isso que a gente espera amanhã para o jogo entre Palmeiras e Flamengo, né? Pessoal, só não esqueça no vídeo aí, dá o seu curtida, dá o seu likezinho, coloca o sininho aí de notificação para você receber os nossos vídeos, que a gente sempre está postando aqui alguns vídeos e tal, e também em breve a gente vai começar com o nosso canal de podcast, tá bom? Então não deixa de dar seu like aí, curta e compartilhe para que essa informação possa chegar para outros palmeirenses que porventura estejam interessados em conteúdo de análise de futebol, beleza? Então já falei da transição, já falei do estilo de jogo do Palmeiras, e aí eu queria só colocar para vocês mais uma coisa, né, que eu acho que é importante para esse jogo, que é a escalação. A provável escalação para o jogo de amanhã, né? Então o Palmeiras tem sido bem, vamos dizer assim, seguindo um certo padrão no processo de escalação, mas se tratando do Portuga, né, do nosso Abel, isso pode mudar. Então o que eu vou falar aqui talvez não concretize antes do jogo, pode ser uma escalação totalmente diferente. Então essa é mais ou menos o que a mídia palestrina tem colocado aí, está veiculando em todos os canais, né, que é Weverton, né, o Marcos Rocha pela direita, o Luan e o Gustavo Gomes e Vinha, né? Essa questão do Luan a gente já conversou em outros momentos também, espero que ele esteja numa tarde, numa manhã, vamos assim dizer, feliz e que ele não cometa nenhum erro, né? Mas ao lado tem o Gustavo Gomes e pela esquerda o lateral Vinha. No meio de campo, o desenho que se tem é o do último jogo contra o Defensa e Justiça, que jogou o Felipe Melo e o Zé Rafael. E aí tem um ponto aqui em relação à questão do Zé Rafael. O Zé Rafael vem muito mal. Não dá para dizer que ele está bem fisicamente. Talvez ele ainda não tenha o ritmo de jogo adequado, mas isso parece que tem sido já uma recorrente, né? A gente tem visto jogos do Zé Rafael muito ruins, né? O último, por exemplo, foi um deles, né? E aí tem a possibilidade de entrar o Patrick de Paula ou o Gabriel Menino. Talvez na vaga do Zé Rafael ou mesmo até na vaga do Felipe Melo, né? Então há de se conferir isso amanhã antes do jogo. No meio de campo fazer a ligação, Rafael Veiga, né? Que aí Rafael Veiga teve até um jogo nota 5,5, 6, né, contra os argentinos, mas o Rafael Veiga sempre ele pode trazer alguma coisa boa, né? Pelo lado direito parece estar se firmando, né? O Breno Lopes. Pela esquerda, o William e o Rony. Esse é um time muito parecido com o que jogou. Porém, pode existir a possibilidade do Wesley entrar no lugar do William, né? Ou mesmo até do Rony, não sei. Mas o importante é assim, uma das coisas que eu acho que fica bem claro nesse time do Palmeiras, que é um time que se vai jogar por transição, ele tem que jogar com bolas, né, em lançamento e passes verticais, né? Aproveitando principalmente a velocidade, tanto do Breno Lopes, do Rony e se for o Wesley, pela esquerda o Wesley, tá? Então esse é um time mais ou menos, né, que pode sair jogando contra o Flamengo e eu acho que é um time que tem condições sim
muito grande de ganhar do Flamengo e trazer mais esse caneco para a nossa sala de troféus. Aliás, em breve nós vamos fazer aqui um vídeo, né, falando sobre a sala de troféu lá do estádio, né, do Allianz Parque, que está ali já quase no processo de se resolver, né, e voltar todos os troféus, inaugurando, inclusive, quem sabe, trazendo já Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa e Recopa. Depois nós vamos fazer um vídeo falando desse jogo contra o Defensa e Justiça, que vai ser na próxima quarta-feira, a grande finalíssima da Recopa. Eu aqui me despeço, deixa aí o seu likezinho aí para nós, continue curtindo e possivelmente depois do jogo nós vamos fazer uma live falando do jogo em si. Beleza, galera? Um forte abraço aí para toda a galera da Turma do Verdão do 1914. Valeu? Um abraço!